Olá, meu nome é Kátia, eu sou do canal Dicas do Bem e hoje aqui nós estamos com a Vanessa. Nós vamos fazer uma entrevista com a Vanessa, nós vamos conversar, nós vamos falar também de fibromialgia, como já tem sido falado no canal, e vamos falar mais algumas coisas, né? Fiquem conosco, passem também esse vídeo para frente, se inscrevam no canal também e vamos às perguntas, tá? Vanessa, boa noite. Boa noite. Né? Nós queremos saber algumas coisas da vida da Vanessa. E a Vanessa que hoje, ela sabe de tudo que está aqui. E ela permitiu todas as perguntas que vão ser feitas, né? E a Vanessa é uma guerreira. Vocês vão ver o que eu tô falando. Ela é uma guerreira. Vanessa, quando que você descobriu que você tinha fibromialgia? Então, Kátia, eu descobri tem uns 5 anos, mais ou menos. Né? Eu já vinha sempre senti dores pelo meu corpo e fui deixando isso de lado. E aí, logo depois que eu tive minha filha, hoje minha filha tem 8 anos, logo depois que eu tive ela, eu comecei a sentir dores muito acentuadas. Que eu achava que aquilo era por causa da minha vida, né? A rotina nova de mãe, com um bebê pequeno em casa, a gente não dorme direito, né? A rotina muda e é difícil trabalhar, cuidar de bebê pequeno. E aí eu fui deixando passar. E aí quando ela tinha mais ou menos 3 aninhos, eu cheguei num estado que eu já não aguentava, eu não sabia onde doía no meu corpo. Doía, eu não sabia, eu falei, eu tô sentindo dor aonde? No corpo todo, em tudo. Não conseguia identificar um ponto que doía. E aí eu falei, não, eu preciso procurar um médico. Uma coisa estranha, né? Sim, eu falei, não, tem algum problema. Dormia e parecia que eu não tinha dormido, muito cansada, sempre cansada. E aí foi quando eu busquei, né, um médico, e aí eu recebi o diagnóstico, né? A princípio eu fui num ortopedista, porque eu achei que era algum problema nos ossos, né? Porque eu não sabia identificar onde era a dor. Falei, dor nos ossos. E eu fiz uma bateria de exames, fiz tudo e meus ossos estavam tudo bem, meus ossos. Só que teve um exame de sangue que identificou uma doença autoimune. E aí o médico logo me encaminhou para o reumatologista. E aí foi na primeira consulta com o reumatologista, ela já me diagnosticou. Aí você começou um tratamento? Aí eu iniciei um tratamento, né, com um remédio controlado, mas eu saí de lá muito assustada. Não conhecia? Não conhecia, nunca tinha ouvido falar em fibromialgia. Não conhecia ninguém que tinha? Não conhecia ninguém que tinha. E logo ela me deu um remédio controlado, um antidepressivo. E eu saí de lá chocada, porque eu pensei assim, mas eu não tô com depressão, eu não tô me sentindo com depressão. Fiquei assim, né? E aí eu até demorei alguns dias para assimilar o que estava acontecendo. Comecei a pesquisar, né, sobre esse problema e tudo mais. E aí eu comecei, fiz um tempo com esses medicamentos que ela me passou, só que eu tive muitos efeitos colaterais. E aí eu comecei a pesar na balança e vi que não estava... eu não estava sentindo uma melhora perto dos efeitos que eu estava tendo com os remédios. Entendi. Porque a minha fibromialgia, além das dores, ela me dá uma fadiga muito grande. Eu durmo, acordo, parecia que eu não tinha dormido, sabe? O dia todo com sono, muito cansada, qualquer atividade que eu fazia, eu sentia muito cansaço. E aí eu continuei assim, mesmo tomando os remédios, e agregou os efeitos do remédio. Sonolência. O remédio começou a me dar falta de ar, eu sentia falta de ar, enjoo. E aí foi quando tomei os remédios por um tempo, aí tomava, parava, ia pra ela acertava a dose do remédio, eu fiquei tentando tomar o remédio. Quando estava perto de iniciar a pandemia, eu conheci uma nutricionista, que ela é especialista em doenças crônicas. E aí ela tem todo um programa junto com um preparador físico e tudo mais para tratar doenças crônicas. E eu fiz uma consulta com ela, pediu exames, né? Ela analisou por completo, assim, né? Os principais sintomas que eu tinha, onde que ficavam as dores. E junto com esse personal trainer,
eu comecei a tomar os suplementos e ele fez todo um preparo, porque eu sinto muita dor aqui, eu sinto muita dor na escápula, dores nas pernas, e aí ele fez todo um conjunto de exercícios para fortalecer esses pontos que eu tenho mais dor. Entendi. E isso para mim foi maravilhoso, junto com a alimentação. Aí eu cortei açúcar, diminuí o glúten, a farinha branca. Isso fez toda a diferença para mim. Foi onde eu parei com o medicamento que eu estava tomando e eu comecei só com suplementos e exercício. E fez muita diferença. Né? Assim, minha vida, assim, a qualidade de vida melhorou muito depois que eu segui por essa linha aí e eu não acreditava. Eu achava que fazer exercício, alimentação, eu achava assim, não, tem que tomar remédio. Eu achava que isso não fazia diferença, não tinha nada a ver. Mas eu fiz e comprovei pra mim mesma uma coisa que eu duvidava e realmente faz muita diferença. Hoje, por exemplo, se eu começo a abusar do açúcar, começo a abusar da farinha, eu já tenho crises de dores. E vamos falar também, Vanessa, porque muita gente tem as limitações. Sim. Com a fibromialgia, às vezes ela pensa que é só com ela, né? Eu tenho também, então eu sei daquilo que muitas vezes eu não consigo fazer dentro de casa, né? Então tem toda a família precisando de você, precisando da comida, da casa limpa, das roupas. Mas e as limitações? Como é que foram nessa época que você estava ali fazendo o tratamento, quer dizer, antes, né, do tratamento, as limitações, aquilo que você não conseguia fazer? Eu não conseguia coisas simples, assim, até hoje, né? Mas hoje eu sinto que a minha qualidade de vida é melhor. E eu consigo compreender os limites do meu corpo. Antes eu não sabia que eu tinha isso. Entendi. Então eu também me cobrava. Por exemplo, eu não conseguia pegar e dar faxina na minha casa no mesmo dia, na casa toda. Não conseguia. Lavar banheiro, lavar janela, sabe? Não conseguia fazer tudo isso num dia só. Se eu fizesse, no outro dia eu ficava de cama. Isso. Só que eu me cobrava. Por que eu não tô fazendo? Por quê? Preguiça, de uma hora para outra eu não consigo mais fazer. O que é, né? O que tá acontecendo? Eu não consigo, coisas simples da vida, do dia a dia. Por exemplo, eu tive uma época que eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite. Era tranquilo isso pra mim. De repente eu comecei a ficar muito cansada. Eu ia pro meu emprego da tarde, de trabalhar de manhã, à tarde eu já ia me arrastando. E já com aquele mau humor de cansaço mesmo, de não aguentar. Eu falei, meu Deus, mas todo mundo trabalha o dia todo. Por que eu não consigo? O que tá acontecendo? Então, assim, coisa que... Aí você começa a se comparar, mas por quê, né? Eu tenho dessa idade. Fulano também, mais velho que eu. Trabalha, tem energia. Final de semana, sair de casa pra passear, que seja um passeio no shopping. Eu chegava, parecia que tinha passado um caminhão em cima de mim. Então, coisas simples, né? Não precisava de ser muita coisa, não. Coisas simples eu não tinha condição de fazer. Ou fazia, mas depois eu ficava mal. Ficava dias pra me recuperar daquilo ali que tinha acontecido. E sem entender por que eu tô assim, né? Parecia que eu tinha caído, que tava com o corpo todo dolorido, sabe? E até entender, né, como que a fibromialgia funciona, como que ela atua no corpo, até entender o porquê disso. A alimentação, né? A alimentação também. O exercício físico. O exercício físico é fundamental. Porque te dá energia para fazer as coisas. E né? O suplemento também, né, Vanessa? Sim. Porque não adianta só você tomar um remédio, né, um antidepressivo, eu também, no meu tratamento, o primeiro tratamento que eu fiz era só um antidepressivo, né, uma vitamina D só. E depois, quando eu cheguei na Relive, onde eu faço tratamento, que começaram também a dar o suplemento, né, fazendo outros procedimentos, que aí foi melhorando. É todo um conjunto, né, Vanessa? Aí você vai conhecendo o seu corpo, depois de tantos anos, você agora tem que, né, agora se moldar a sua realidade. E né? nem Kátia, assim, uma questão assim, porque eu não quero tomar determinado medicamento. Não é isso.
Aham. Mas a questão é isso que você falou, é um conjunto. Às vezes um medicamento só não vai fazer, né? Não vai te dar o conjunto que você precisa, né? Isso mesmo. Então é aquele medicamento, é o outro, junto com a atividade física, a mudança de hábitos, né? De você se exercitar, de você mudar a alimentação. Porque se só tomar o remédio, mas não mudar o resto, né? Isso mesmo. Não faz a diferença que a gente precisa. E a família também compreender, né, Vanessa? Principalmente. Eu conheço você, eu sei da sua família, mas você também pode estar falando um pouquinho como é a sua família dentro de casa, né? Que ajudam, né? Sim, não, minha família entende muito, graças a Deus. Eu que me cobrava, porque eu cheguei num ponto que eu ficava reclamando de dor o tempo todo. Ai, tá doendo. Aí eu via que eu só abria a boca pra reclamar que tava doendo alguma coisa em mim, sabe? E eu falei, meu Deus, mas eu tô reclamando demais que tá doendo as coisas em mim. E aí meu marido ficava, será que é isso? Ficava tentando, né, ajudar, descobrir, e toma um remédio tal então. Nossa, mas ontem você tava também com essa dor, mas será que, né, que você não bateu o braço em algum lugar? Ou será que é o colchão? Sabe? Aí trocou o colchão, compramos um colchão novo, porque eu sinto muita dor aqui na escápula. Vamos comprar um colchão novo. Então, assim, graças a Deus, minha família, meu marido, né, sempre tentando ajudar e descobrir, identificar o que é. E até hoje, meu marido quer fazer alguma coisa, calma, vamos com calma, vamos por partes, vamos programar, porque não é assim, né? Porque a gente realmente, né, a gente consegue fazer as coisas, mas tem que ser programado, tem que ter um momento certo, porque devagar, senão a gente, né? A cada dia um pouco. Isso, um passo de cada vez. Isso mesmo. E, Vanessa, quando que você descobriu que estava com câncer? Então, é mais uma situação que a Vanessa passa. Que eu tô passando agora, né, nesse momento. Foi o diagnóstico final, veio no final de janeiro agora, 2023, né? Em outubro, por causa dessa campanha do Outubro Rosa, eu faço autoexame, mas não é uma coisa assim certa. Esporadicamente, quando eu lembro, eu faço o autoexame das mamas. E em outubro, né, pelo menos aqui no nosso estado, no Espírito Santo, tem uma campanha muito forte do Outubro Rosa, né? A gente passa pelos monumentos que estão iluminados com rosa, né? Eu doei o cabelo. Isso, tem a campanha para doação de cabelo, então é uma coisa muito forte. Eu que sou professora, trabalho em escola, a gente trabalha isso dentro da escola também, né? De conscientização. E aí, justamente em outubro, por causa do Outubro Rosa, eu fiz um autoexame. E aí eu achei um nódulo no meu seio. Aí passou, falei, tá estranho. Aí no outro dia, de novo, eu olhei de novo. Aí, por fim, a minha mão já ia certinho onde ele estava, ele não sumia. Eu falei, não, tem alguma coisa estranha. Isso aqui não estava aqui. E eu já tinha feito meus exames, que eu faço todo ano, em fevereiro, e estava tudo normal. Então, de fevereiro para outubro, apareceu esse nódulo, né? Foi muito rápido, para mim foi muito rápido. E aí eu comecei, fui na ginecologista, ela pediu mais exames, e aí já na ultrassom e na mamografia já consegue identificar o que a gente chama de BIRADS, que é o tanto de chance daquele nódulo ser cancerígeno. E aí o meu já deu um BIRADS alto, de 4. Acho que o máximo é 5 ou 6, se eu estiver falando errado, me perdoe, que eu não sou da área da medicina, mas o meu foi BIRADS 4 e é um BIRADS alto. E aí já no exame, o médico já pede a biópsia. E na hora que ele estava fazendo a ultrassom, ele falou, eu vou pedir a biópsia desse nódulo. E aí eu já saí do exame sabendo, assim, que poderia ser alguma coisa. Mas, assim, muito tranquila. Em nenhum momento eu fiquei pensando, tô com câncer. A gente confia no Senhor, e aí eu entreguei tudo pro Senhor. Entreguei mesmo, de verdade, entreguei e descansei. E aí fiz a biópsia, que foi quando saiu o resultado, né, no dia 30 de janeiro veio um resultado positivo, né, que era mesmo um tumor maligno, era um câncer. Então e aí a partir daí já comecei logo os preparativos para cirurgia,
fiz a cirurgia na mama, tirei o câncer e agora eu tô no processo de quimioterapia. Né? Depois, no longo processo, né? Porque depois vou fazer radioterapia e depois vou entrar no bloqueio hormonal. Aí vou ficar um período de 5 a 10 anos também fazendo tratamento. E os sintomas da quimioterapia? Você postou no Instagram sobre a touca de congelamento, né? Sim. Vamos até falar um pouquinho, Vamos. que a gente depois pode até botar umas fotos, né? Para às vezes algumas pessoas não conhecem, né? E como que foi a sensação, como que é? Então, eu tô fazendo 2 protocolos. O primeiro é mais conhecido, né, popularmente conhecido como quimioterapia vermelha, por causa da cor. Ah, tá. É vermelha porque o líquido é vermelho. Mas é o protocolo AC, o nome. E aí esse protocolo, o efeito maior dele é a queda dos cabelos. Né? Até tem gente que fala assim, mas um conhecido meu fez e não caiu, mas é porque tem vários tipos de quimioterapia, tem muitos protocolos, isso mesmo. tem muitos. E o protocolo AC, o principal é a queda do cabelo. Eu senti, depois eu vou falar da touca, mas antes de falar dos sintomas para você. Esse primeiro protocolo para mim foi muito mais pesado nos sintomas, que eu sentia muito enjoo e a boca fica amarga. Então, junto no enjoo com a boca amarga, você tem dificuldade para comer. E aí, se você não come, seu estômago fica vazio, você sente mais enjoo. Então, parece que é uma bola de neve, sabe? E eu ficava assim o dia todo tomando remédio para enjoo. E aí vem o cansaço, fica com a cabeça ruim, dor de cabeça, dor no corpo. Então, assim, o mais marcante mesmo desse protocolo foi muito enjoo, que tira a sua disposição, né? E aí eu fiz 4 ciclos dessa e agora eu comecei uma outra, eu até chamava ela de malvada. Quando vinha o enfermeiro com o negócio, tá chegando a malvada, meu Deus, porque realmente eu sentia muito mal com ela. Mas também quero falar que através da alimentação é possível, tá, gente? É possível você conseguir passar por esses sintomas de uma forma mais tranquila, né? Então eu aprendi também o que eu comia nesse período. Hortelã muito bom, colocar gengibre na água. Então eu fui aprendendo, né, assim... O que seu estômago aceitava? Sim, e comia o que meu estômago aceitava, comida mais fria, comida mais seca, sabe? E aí a gente vai aprendendo, a gente não precisa ficar... Eu pelo menos não ficava deitada com o enjoo o tempo todo, não. Eu tentava, eu não posso ficar sem comer. Se eu ficar sem comer vai piorar. Então eu comia de pequenas porções, várias vezes por dia, para não deixar meu estômago vazio, né? Bala de gengibre foi ótimo também bala de gengibre para melhorar o sabor que fica a boca. E é muito importante beber água, só que a água fica ruim. Então eu colocava o hortelã na água para conseguir saborizar, colocava umas gotinhas de limão para conseguir beber água. Então, assim, graças a Deus, os sintomas são ruins, mas a gente não precisa ficar parada sentindo eles. A gente consegue, né, superar eles, né? Graças a Deus. E essa agora, que eu comecei, já tem 2 ciclos, vou fazer 12 dela, protocolo T. Essa é a quimioterapia branca. A cor dela, na verdade, é transparente. Ela, na verdade, eu só sinto na hora que eu tô tomando. Eu sinto muita sonolência, assim, porque ela tem um efeito de gerar uma alergia. Então a gente tem que tomar um antialérgico forte antes. E eu acho que é um antialérgico que me deixa com muito sono. Aí eu chamo ela de branquinha, ela não é malvada não. Só vem a branquinha agora. E aí me dá, assim, sinto sono, ela dá um cansaço maior. E aí, os sintomas são esses. Sobre a touca que você falou, né? A touca gelada, eu nem falo gelada, é congelada. Porque você coloca na cabeça, é como se você tivesse um freezer na sua cabeça. Ela vai a menos 30 graus. Então, realmente é um freezer. Aí ela vem um compressor, que tem uma mangueira, e você coloca a touca. E o objetivo é diminuir os vasos sanguíneos da cabeça, fazer uma vasoconstrição.
para o medicamento chegar o mínimo possível nos vasos. Entendi. Na raiz do cabelo. Do cabelo, para né? evitar que haja a queda do cabelo. Uhum. O que aconteceu? Ela é muito eficaz, mas ela não é 100% de chance que o cabelo vai permanecer. Uhum. Porque depende do tipo de cabelo. Tem cabelo que é mais fino, tem cabelo que é mais ralo, né? Então depende do tipo de cabelo que você tem e dos cuidados. Você tem que ter cuidado na hora de pentear, porque ele fica sensível. Você não pode lavar com tanta frequência. Então você tem que lavar uma vez por semana, no máximo, com muito cuidado, né? E aí eu tinha decidido que eu não ia usar. Eu já tinha decidido, assim, quando você descobre que tem câncer, a primeira coisa que você pensa, eu vou ficar careca. Então, a primeira coisa que eu pensei foi isso e já estava tentando lidar com isso. Uhum. E aí eu vi que a touca, eu fiquei pensando, eu não vou aguentar ficar com um negócio com menos 30 graus na minha cabeça. Como que é isso, né? E eu não tinha 100% de chance que meu cabelo ia permanecer. E aí eu decidi que eu não ia usar. Uhum. E aí eu fiz a primeira quimioterapia sem usar. Nisso eu conheci uma pessoa que fez a quimioterapia, que usou a touca e o cabelo não caiu. Eu vi ela, eu vi o cabelo dela na cabeça. Eu falei, meu Deus, então, né, pode ser. Eu falei, será que isso não é, né, sim, você fica pensando, será que eu não vou me arrepender de não ter tentado? Né? Porque é muito ruim você ficar, podia ter feito, né? E aí, quando eu fui para a segunda quimioterapia, meu cabelo não tinha caído nada ainda, ele estava intacto. E aí eu entrei em contato com o enfermeiro e falei, olha, meu cabelo não caiu, eu posso tentar usar? Ele falou, se seu cabelo não começou a cair, então pode tentar usar, o ideal é começar da primeira. Mas se seu cabelo não começou ainda, pode tentar usar. E foi aí que eu usei. E assim, não é do jeito que eu pensava. Foi muito, muito tranquilo de usar. É claro, congela a sua cabeça. Você tem que levar cobertor, então eu levei cobertor, blusa de frio. Lá no hospital eles encobrem também, porque congela a cabeça e consequentemente o corpo todo. Entendi. Mas não é algo insuportável. Então assim, se você tiver a oportunidade de usar, usa, tenta, vale muito a pena. E o que aconteceu? Eu usei a segunda vez, só que meu cabelo é muito fino, meu cabelo sempre foi ralo, eu sempre tive pouco cabelo. E ele já estava enfraquecido, meu cabelo, num processo assim, fraco mesmo, sabe? A gente percebe quando o cabelo da gente está caindo mais que o normal. Eu já estava com meu cabelo assim. E aí o que aconteceu? Depois da segunda, quando eu estava indo para a terceira, aí meu cabelo começou a cair. Eu lembro que eu fui tomar banho e aí eu lavei o cabelo. Quando a água começou a cair, eu senti meu cabelo caindo junto com a água assim, ó, pelo meu corpo assim. Aí eu olhava pro chão, caindo mesmo, com a água batendo, sem eu passar a mão. Só com a água caindo e meu cabelo caía junto. E eu falei, meu Deus, tá caindo. Aí eu poderia ter continuado usando. Entendi. Porque ele iria cair, mas talvez iria ficar alguma coisa. Só que eu vi que estava caindo muito, e como meu cabelo já é ralo, eu vi que eu pesei na balança, né? Porque é um desconforto você ficar com aquilo na cabeça. Apesar de valer a pena, apesar do que o meu conselho aqui, quem tem a oportunidade de tentar, usa, né? Mas eu pesei na balança e aí decidi não usar mais.